nós temos agora uma questão mais interessante do que as outras. Sempre uma melhor do que a outra, mais interessante, mais envolvente. Essa questão diz assim: a fim de arrecadar fundos para obras sociais, um grupo de amigos promoveu um almoço beneficente, certo? Em que adultos pagariam R$6 e crianças somente R$3. Entre adultos e crianças compareceram 100 pessoas e o total arrecadado foi de R$555. Compareceram ao almoço um total de, ele quer saber o total de crianças. Olha, um almoçozinho de adultos e crianças. Adultos pagavam R$6 e crianças somente R$3. Então, isso aqui é para adultos, né? Para adultos. E isso aqui é o que paga cada criança. Então, isso aqui é quem paga adulto, né? Isso aqui os adultos pagam R$6 e as crianças pagam, certo? As crianças pagam. Pronto. Entre adultos e crianças compareceram 100 pessoas. Essa quantidade 100 é o total de adultos somado com crianças. E esse rapazinho aqui, 555, é o arrecadado. É o dinheiro que todas essas crianças pagaram e todos os adultos pagaram. Então, vamos agora. Então, nós temos as nossas equações. Então, vamos para as nossas equações. Ora, eu posso chamar, adulto mais crianças, ou x e y, tanto faz. Adulto mais criança, o total são de 100 pessoas. Então, adulto mais crianças são 100 pessoas. A informação que eu tenho é cada adulto paga R$6. Cada informação que cada criança paga R$3. Então, vamos lá lembrar. Ora, se eu colocar 2 adultos, ele vai pagar R$12. 2 vezes 6. Se eu botar 3 adultos, 3 vezes 6. Se eu botar A adultos, então vai ficar 6A, né, mais 3C, que é o valor de cada criança pela quantidade. Isso aqui dá o arrecadado, que é R$550. Lembrando que o nosso nós arrecadamos R$555, tá certo? R$555. E o total de adulto e criança, o total nós sabemos que é de 100 pessoas. Então, um sistema, nós podemos, né? Isso aí vai depender. Nós podemos simplesmente multiplicar a primeira, né? Posso simplificar? Posso. Mas se eu multiplicar a primeira por menos 3, eu vou gerar o que nós chamamos de, presta atenção, eu vou gerar o que nós chamamos de simetria. Eu vou ficar com menos 3A, eu vou ficar com menos 3C, e eu vou ficar, tá certo, com menos 300. Nós vamos ficar com menos 300. 6A mais 3C, nós temos aqui 555. A simetria, ela apareceu aqui. A simetria, ela apareceu aqui. Por que ela apareceu aqui, passivo? Pelo simples fato. Observem que aqui nós temos menos 3C e aqui nós temos mais 3C. Quando nós somarmos, né? Quando nós somarmos todo mundo, aqui vai ficar 3A. Isso aqui vai ser eliminado. E aí nós temos, isso aqui é menos, viu? Menos 300 mais 555. Então, vai dar 255. Então, o A
que é a quantidade de adultos. Então, eu vou ter 255 dividido por 3. Então, a quantidade de adultos é igual a 85. Então, nós temos, na realidade, 85 adultos. Pronto, nós temos 85 adultos. Mas eu não quero saber a quantidade de adultos. Nós sabemos que adultos, nós sabemos que adultos mais crianças é igual a 100. Pronto. Sabendo o total de adulto, que é 85, mais C é igual a 100. Deslocando para o outro lado, se está mais, vai menos, se está menos, vai mais. Então, eu vou ter 100 menos 85. Então, o total de criança, na realidade, é igual a 15. Então, nós temos 15 crianças. Então, 15 crianças mais 85 adultos, então passa a ter 100 pessoas. Pronto, nós passamos a ter, certo? 100 pessoas. O que o nosso amigo queria exatamente, ele queria saber quantas crianças tinha, né? Ele pergunta na questão, ele diz: compareceram ao almoço um total de quantas crianças? Então, vamos ao gabarito. Então, total de crianças, questão 88, certo? O item B. Então, compareceram essa festa, tá certo? Esse almoço, certo? Então, resposta correta, B de bola. B de bola. Compareceram, na realidade, 85 crianças. Ok? Então, nós estamos agora com a questão de número 89. Então, vamos ler com atenção e pegando os dados. Um supermercado, um supermercado vende 3 marcas diferentes, A, B e C, de sabão em pó, embalados em caixa de 1 kg. O preço da marca A é igual à metade da soma dos preços das marcas B e C. Se um cliente paga R$ 14,00 pela compra de 2 pacotes do sabão A, mais um pacote do sabão B e mais um do sabão C, o preço que ele pagaria por 3 pacotes do sabão A seria. Então, eu tenho, veja aqui comigo, eu tenho 3 marcas, A, B e C de sabão em pó, certo? Embalado em caixa de 1 kg. Pronto, o preço da marca A, aqui onde está a minha questão, o preço da marca A, então está aqui. Então, ele tem, aqui onde está, certo? A essência da questão. Ele diz que o preço da marca A é igual a metade da soma dos preços das marcas B e C. Tá certo? Se um cliente paga R$ 14,00 pela compra de 2 pacotes, ele compra 2 pacotes de sabão A, mais um pacote do sabão B, mais um pacote do sabão C. Então, ele paga, tá certo? R$ 14,00. Olha o que ele compra. Ele compra 2 pacotes, ele compra 2 pacotes do sabão A, mais um pacote do sabão B, mais um pacote do sabão C. Então, veja, vamos agora às nossas equações. Pronto, nossas equações. Pronto, nós temos aqui as nossas equações. A informação que eu tenho que o pacote A, certo? O preço do pacote A
é pacote B mais pacote C sobre 2. A informação que eu tenho também é que 2 pacotes do sabão A mais um pacote do sabão B mais um pacote do sabão C, o nosso amigo pagou R$14. R$14. Então, ó, essas informações foram retiradas da questão. Pronto. Essas informações foi retirado da questão. Então, eu começo daqui. Olha, a grande sacada. Se eu organizar um pouquinho aqui, eu posso multiplicar em cruz. 2, ó, eu posso, é como se isso aqui tivesse denominador 1. Então, se eu multiplicar em cruz, vou ficar com B mais C é igual a 2A. Então, o que eu vou fazer? No lugar, ó, se você olhar para essa questão original, se você olhar para cá, eu tenho bem aqui o valor de B mais C. Pronto. Eu tenho aqui o valor de B mais C, que eu devo substituir por quem? Por 2A. Então, a nossa questão agora fica 2A mais, ó, 2A mais B mais C. Vou substituir por 2A. Então, 2A, isso é igual a 14. 2A mais 2A, 4A, isso é igual a 14. Como o 4 está multiplicando, você passa dividindo. Então, vai ficar 14 dividido por 4. 14 dividido por 4 dá 3,50. 3,50, o que representa para nós? Representa o preço pago por um pacote do sabão tipo A, certo? 3,50. Se nós dermos uma olhadazinha na questão para saber o que ele pergunta, ele diz, se um cliente paga R$14 na compra de 2 pacotes de A, mais um pacote de B, mais um pacote de C, o preço que ele pagaria, então a pergunta é essa. A nossa pergunta é essa daqui. Então, a nossa pergunta é essa daqui. Ele quer saber quanto é que ele pagaria, certo? Pagaria 3 pacotes de sabão A. Então, ele quer saber 3A. Qual seria o valor de 3A? Então, vamos substituir. Então, o nosso valor vai ser 3 vezes 3,50. 3 vezes 3,50. Então, a nossa grana vai dar 3 vezes nada é nada, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10. 2 casas decimais. Então, nosso amigo vai pagar por esses, certo? Por esses 3 pacotes de sabão tipo A, o nosso amigo vai pagar R$10,50. R$10,50. O gabarito está apresentando o item B. R$10,50. Então, gabarito, o item B, certo? Então, item B. Pronto, resolvida a questão, entendido direitinho, certo? Então, nós temos agora a questão de número 90, ok? Diz assim, para atender uma encomenda, de fantasias,
Certa costureira comprou 3 metros de tecido A, 2 metros de tecido B, pagando R$ 25,50. Depois, pagou R$ 46,50 na compra de 5 metros de tecido A e 4 metros do tecido B. Finalmente, para retocar a costura, comprou mais 1 metro de cada um desses tecidos. Sabendo-se que, pela mão de obra, essa costureira cobrou a mesma quantia gasta na compra dos 2 tecidos. Podemos afirmar que o valor a ser pago pela encomenda em reais foi. Então, se nós observarmos, ela primeiro comprou 3 do A e 2 do tecido B. Então, ela comprou 3 metros do tecido A e 2 metros do tecido B. Pronto. Aí, ela pagou quanto? R$ 25,50. Então, esse R$ 25,50 foi decorrência de quem? Dessas compras aqui. Certo? Depois, ela pagou. Agora, ela pagou o quê? R$ 46,50. Só que ela comprou agora 5 metros de tecido A, 4 metros do tecido B. Então, esse dinheiro aqui foi decorrência de quem? Desses 5 de A e de 4 de B. Depois, o que aconteceu? Ela comprou mais 1 metro de cada um desses tecidos. E a mão de obra é o que ela gastou no tecido. Então, vamos lá. Então, eu tenho as minhas equações. Pronto. Nós temos as nossas equações. Então, veja aqui comigo. Ok, veja comigo. Então, eu tenho, na primeira parte, na primeira situação, ela comprou 3 metros do tecido A, acompanha a resolução da questão, mais 2 metros do tecido B. Aqui, ela gastou R$ 25,50. Depois, na situação 2, ela comprou 5 metros do tecido A, mais 4 metros do tecido B, ela pagou R$ 46,50. Pronto. Essa é a primeira parte. Então, vamos usar artifícios para determinar o valor de A e de B. Nós precisamos do valor de A e B. Então, a sugestão, vamos pegar essa primeira equação, multiplicar por menos 2, para aparecer simetria. Fazendo isso, nós vamos ter menos 6A menos 4B, certo? Aí, se nós multiplicarmos, né? Se nós multiplicarmos por 2, eu vou ter R$ 51. Só que vai ser negativo, né? Porque por menos 2, essa repete, 5A mais 4B, o valor é R$ 46,50. Se nós somarmos membro a membro, eu vou conseguir, o objetivo foi alcançado, criar simetria para eliminarmos um dos dois, né? Menos 6A mais 5A subtrai e dá o sinal do maior. Então, vai dar menos A. Subtrai e dá o sinal do maior. Então, ó, 51 menos 46 dá menos 4,50. Dá 4,50. Como é negativo de um lado do outro, como é negativo no A, aqui, ó, eu aconselho multiplicar por menos 1, para chegarmos ao valor do A. Então, o tecido A foi 4,50. Então, a nossa amiga gastou 4,50
certo? Ela gastou R$ 4,50 o preço, tá certo? Que ela comprou R$ 4,50 o metro do tecido A. Para sabermos o valor do tecido B, então, para saber o valor do tecido B, então nós vamos, ok? O tecido B. Então vamos escolher qualquer uma dessas duas equações para substituir, certo? Então vamos separar, para facilitar. 3A mais 2B, então 3A mais 2B, isso é igual a 25 e 50. Como A é igual a 4,50, então o valor de A é 4,50, então mais 2B, então nós temos 25 e 50. Então aqui nós temos 13, 3 vezes 4, 12, então dá 13 e 50. Mais 2B, isso é igual a 25 e 50. Deslocando para o outro lado, então 2B, se é mais fica menos, 25 e 50, menos 13 e 50. Essa diferença, então, fica 2B, certo? Então, fica 2B, 25 e 50, então, dá 12. Se eu passar dividindo, 12 dividido por 2, dá 6. Então, o que representa para nós esse 6 aqui? É o que a costureira pagou pelo metro de tecido tipo B. Então, foi o que ela pagou. Então, só que temos um pequeno detalhe na questão, certo? O detalhe é esse aqui, Pronto. Ela comprou mais 1 metro de cada um desses tecidos. Então, vamos verificar o que ela gastou com tecido. Então, se você tiver um pouquinho de atenção, notem que ela primeiro gastou 25,50 com os tecidos, depois 46,50, mais 25 com tecido. Então, veja aqui o que ela gastou com tecido. Gastos com tecidos. O primeiro gasto, certo? O primeiro gasto foi de 25,50. Ela gastou com tecido. Na segunda compra, ela gastou 46,50. Terceira compra foi 1 metro, 1 metro do A, ela pagou 4,50. 1 metro do tecido B, ela pagou R$6. Então, ela gastou a mais aqui R$10,50. Então, ela gastou aqui R$10,50. Primeira compra, ela gastou R$25,50. Na segunda compra, R$46,50. Na terceira compra, foi 1 metro de cada, foi R$10,50. Então, 10 dá 15, 11, 12, vai 1, 3, 7 e 8. Pronto. Então, até aí, ela gastou R$ 82,50. Lembra, ela gastou com tecido, tá certo? Ela gastou com tecido, tá bom? Gastou com tecido. Só que ela cobra o mesmo valor que gastou com tecido, pela mão de obra, tá certo? Então, ela vai gastar, isso aqui foi mão de obra. Então, R$ 82,50.
Então, isso aqui foi a mão de obra, né? Certo? Isso aqui foi a mão de obra. Mão de obra. Pronto. Então, 0, 10, 4, fica 5, 8, 8, 16. Pronto, 8, 8, 16. Então, ela gastou, alguém pagou R$165. Pronto, R$165. Então, vamos para a questão. Ele pedindo, ó, sabendo que pela mão de obra, essa costureira cobrou a mesma quantia gasta na compra dos tecidos. Ela gastou na compra dos tecidos R$ 82,50. Então, lembre, ela gastou 82, né? 82,50. Se vai cobrar o mesmo preço, né, que gastou, se ela vai cobrar o mesmo preço que gastou, então é como se eu disse, multiplica por 2, tanto faz. 0, 10, 4, 5, 16. Então, 165. 165 está no item C. Não, 165 está no item C de correta. Ok? Então, pronto. Nós temos aqui a questão de número 91 de percentual. Muito simples. Então, vamos ver aqui. 300 estudantes. Ó, 300 estudantes foram classificados quanto à inteligência. Em muito inteligente, ó, muito inteligente, normal. Sabendo que 40% de muito inteligente e 5% normais são míopes, totalizando 50 estudantes. O número de estudantes normais e sem miopia é. Então, vamos ver aqui. Tá certo? Então, vamos para as nossas equações. Equações. Então, vamos para as nossas equações. Então, eu tenho o seguinte. Ó, muito inteligente, eu vou chamar de X. Normal, eu vou chamar de Y. A informação que eu tenho, que o total, ó, 300 estudantes. Então, total são 300. Então, se eu somar X mais Y, eu tenho 300. Né? Aí ele diz um detalhe, 40% de muito inteligente, então 40%, ó, 40% de muito inteligente, 40% de X, mais 5% dos normais, então 5% de Y, 5% de Y, isso aqui totalizam 50 alunos. Pronto. Nós ficamos com um sistema simples de ser resolvido. Então, vamos organizar um pouquinho aqui. Esse percentual, né, nós podemos, né, fazer, ó, 40%, ó, 40% de X, vamos organizar um pouco, mais 5% de Y é igual a 500. Opa, agora não, ainda é igual a 50. Depois é que eu faço igual a 50. Então, eu tirar o mínimo, evitar, então eu tenho aqui, ó, passa 100 para cá multiplicando, 40x mais 5y é 50 vezes 100, dá 5.000. Aí a outra equação, qual é? X mais y é igual a 300. Se eu multiplicar a segunda equação, sugestão, se eu multiplicar essa equação por menos 5, se eu multiplicar essa equação por menos 5, aí eu tenho, ó, 40x
mais 5y é 5.000. Se eu multiplicar por menos 5, menos 5x, menos 5y, menos 1.500. Menos 1.500. Eliminando o x, o y, né? Aí aqui eu tenho 35x. Ó, 5.000 menos 1.500, então dá 3.500. Se eu dividir 3.500, certo? Se eu dividir 3.500 por 35, dá 100. Ora, se o y mais o x se o y mais o x é 300, se eu já tenho 100 para 300, está faltando 200. Tá certo? A pergunta, ele quer saber o número de estudantes normais. Ó, normais são o quê? 200. Tá certo? Mas ele está dizendo, normais, ele tem desse rapazinho aqui, ó, normais, 5%. Tem miopia. Então, 5% de 200. Ora, 5% de 200 dá exatamente 5% de 200. Então, eu tenho 10. 10 tem miopia. Ele quer saber sem miopia. Então, se ele quer saber sem miopia, então eu tiro daqui quem? Os 10. Então, vai ficar com 190. Então, veja aqui, ó. Ele quer saber o número de estudantes normais e sem miopia. Resposta, 190. Então, resposta correta, o item é. Então, resposta correta, o item é. Interessante, né? Ok, resolva as questões, refaça e nos aguarde para a próxima aula, ok?